Olá, amantes experts do terror. Olá, amantas expertas da terrora. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje, a gente vai dar mais um passinho em busca dos filmes de 2020 que prometem arrancar os nossos dinheiros. O episódio de hoje é uma espécie de parte 2 de terror, mas não é exatamente o caso porque o assunto da vez não são os mais esperados filmes. Porque o forte desse vídeo aqui não são sequências, remakes, então muita gente nem sabe que esses filmes estão por vir. Desta forma, hoje o que a gente vai falar é dos 8 filmes de terror com uma proposta curiosa que tem uma grande chance de fazer o nosso queixo cair em 2020. Lembrando que as datas de lançamento a seguir podem mudar a qualquer momento, eu não domino isso. E vamos lá à nossa lista por ordem de estreia. Começando a nossa lista com um trelelê chamado Ameaça Profunda, cuja trama pode ser descrita como uma mistura entre Alien, O Oitavo Passageiro e O Segredo do Abismo. Duvida? Pois espia essa sinopse. Isolada nas profundezas do oceano após um terremoto devastar um laboratório, uma equipe de pesquisadores submarinos descobre a presença de uma criatura assassina que desperta repentinamente e ameaça a vida de todos ali, fazendo com que eles precisem lutar por suas vidas. Pelo trailer já dá pra sacar a inspiração nessas obras a partir dessa ambientação claustrofóbica e até na caracterização da protagonista, vivida por Kristen Stewart, que lembra muito a Tenente Ripley de Alien. Mas, Otávio, se é tão parecido assim, como é que esse filme é tão promissor? Inspiração é só uma fagulha a partir da qual um filme pode se desenvolver do seu próprio jeito. E se esse filme cumprir o que a sua premissa oferece, o resultado pode sim ser uma experiência bem apavorante e tensa, apesar da classificação indicativa ser 13 anos no Estados Unidos. Violento a gente sabe que não vai ser, agora a gente torce para que seja realmente tenso. O filme teve um orçamento confortável de 80 milhões de dólares, o que pode pagar bons efeitos para compor os ambientes submersos e a tal criatura lá. E a grana deve ter sido gasta mesmo com isso, já que, fora a Kristen Stewart, o elenco não tem nenhum grande nome muito famoso, sendo T.J. Miller e Vincent Cassel os mais famosos potenciais alimentos de bicho. No comando tá o jovem diretor William Eubank, do recente O Sinal, Frequência do Medo. Teve gente especulando nas interwebsons que o filme talvez fizesse parte do universo de Cloverfield, mas aí eu acho que já seja viagem demais. Pois o estúdio não é o mesmo, os produtores não são os mesmos, então, né. A próxima produção de 2020 que merece o nosso destaque é A Cor que Caiu do Espaço. Na trama, um meteorito cai no quintal de uma fazenda, trazendo um organismo extraterrestre que libera uma atmosfera com uma cor característica, envenena o local, transforma os animais em criaturas monstruosas e infecta a mente das pessoas que vivem na região. Eita, é muita coisa sinistrenta. Liderando um elenco pouco conhecido, temos o muito conhecido, o rei do overacting, Nicolas Cage, que ultimamente tê-lo no elenco virou sinônimo de qualidade questionável. Mas a gente há de convir que pelo menos ele merece o crédito por se arriscar tanto em produções que prometem fugir da mesmice. Além do mais, recentemente ele acertou na escolha de Mandy, Sede de Vingança. Vai que ele tá numa boa maré. Mas se você precisa de motivos mais concretos para apostar nesse filme, um deles é que o projeto é uma adaptação de um conto do prestigiado escritor de terror e ficção científica H.P. Lovecraft, cuja importância pro gênero é notória, tendo inclusive influenciado outros mestres como Estevão Rey, e esta adaptação cinematográfica chega com a promessa de ser a mais fiel já realizada sobre este conto. Se der certo, pode ser o primeiro filme de uma nova franquia em torno das obras do escritor, desenvolvendo assim uma espécie de Lovecraft verso no cinema. E o outro ponto positivo é que o filme já foi exibido em alguns festivais lá fora, tendo uma boa recepção. A direção é de Richard Stanley, que nada eu conheço sobre ele, exceto o fato dele ter sido demitido daquela atrocidade chamada A Ilha do Dr. Moreau. No Estados Unidos, o filme chega em 24 de janeiro, já no Brasil, segue sem data. E aqui cabe aquele nosso recadinho para as distribuidoras. Pessoal, para de papar mosca, presta atenção nos festivais lá de fora.
Agora é a vez do novo trabalho dos cineastas austríacos Severin Fiala e Veronika Franz. Mas quem seriam eles? As mentes por trás de Boa Noite Mamãe, que eu já falei brevemente aqui no canal, numa lista que tá aparecendo aqui no card. E agora eles voltam com tudo no seu primeiro trabalho em Hollywoodsons, The Lodge. A história acompanha Grace numa viagem de férias num lugar frio e inóspito com seu noivo e os 2 filhos dele. Acontece que após ficarem presos no local devido a uma nevasca, uma presença maligna desperta na cabana, provocando estranhos e tenebrosos acontecimentos que podem estar relacionados com o passado da mulher. O elenco não tem grandes astros, mas tem algumas caras que você já deve ter visto por aí, como o Jaden Martell e a assumida Alicia Silverstone, que não fará protagonista. Esse papel ficou a cargo de Riley Keough. Esta perengolenga teve a sua primeira exibição mundial no Festival de Sundance, no início de 2019, onde foi muito bem recebido pela crítica, que o descreveu como sombrio, atmosférico e perturbador. E a recepção positiva se confirma também no Rotten Tomatoes, onde o filme conta com 82% de aprovação das 41 avaliações presentes lá. A classificação indicativa é R, ou seja, para maiores de 17 anos no Estado Unido, onde o filme estreia no circuito comercial em 7 de fevereiro. Porém, para nós aqui no Brasil, tome mais chá de espera, porque o filme também não tem data de lançamento programada. Resta esperar para ver se realmente o filme vai ser lançado nos cinemas ou se vai direto para streaming. You have nothing to be scared about. Em 2020, a gente também pode conferir a nova versão do clássico de assombração de 1961, Os Inocentes, que agora vai se chamar Os Órfãos. Dirigido por Floria Sigismondi, que tem um extenso currículo dirigindo videoclipes, e com o selo Steven Spielberg. Pode botar meu nome aí como produtor pra ver se vende mais ingresso? O filme tá mais para uma readaptação do livro A Volta do Parafuso, de 1898, escrito por Henry James, do que para um remake do clássico de 61. Aqui vai se tratar de uma versão modernizada passada nos anos 90. E quando o Hollywoodsons faz isso de jogar a trama alguns aninhos para trás, além do apelo à nostalgia, tá querendo também o quê? Tirar a tecnologia atual de jogo. Mas qual é a da história final? Pois bem, uma jovem manceba vai trabalhar como governanta numa mansão de Londres, onde vivem 2 órfãos. Quando os guri começam a agir meio cheio de parangolice, a governanta começa a sentir a presença de espíritos zombeteiros que parecem também residir no lugar. Quem dá vida à governanta é Mackenzie Davis. Já os órfãos são vividos por Finn Wolfhard e a pequena sapeca Brooklyn Price. Pelo trailer, a gente já percebe uma diferença fundamental entre o clássico de 61 e essa nova versão. Enquanto o primeiro apostava na atmosfera gótica para envolver o espectador, esse novo parece se apoiar muito mais nos sustos padrões do terror moderno. Torçamos para que não seja o foco do projeto, para que seja mais uma isca comum de trailers para chamar a garotada. Afinal de contas, a classificação indicativa é 13 anos. De uma forma ou de outra, vamos torcer para ser um filme capaz de nos aterrorizar muito mais do que simplesmente fazer a gente pipocar na cadeira. Quem aí já ouviu falar de A Ilha da Fantasia? Pois é, foi uma das séries de TV mais populares entre os anos 70 e 80, e agora em 2020 vai chegar numa versão cinematográfica com uma proposta bem diferente da original, que era cheia de elementos fantásticos e sobrenaturais, mas tinha como gênero predominante a aventura. Mas agora não. Agora se trata de uma parada direcionada pro terror, mais macabra, mais bizarra, nervosa. Talvez nem tanto, né? A gente torce para que seja. O que foi dado a entender quando anunciaram que seria um novo projeto da produtora Blumhouse, aquela especializada em filmes de terror. O enredo traz Michael Peña como o enigmático Sr. Rook, o anfitrião de uma ilha paradisíaca e misteriosa, onde os visitantes têm os seus desejos mais impraticáveis realizados. A diferença é que nessa versão os desejos podem levar a destinos trágicos, e então, quando os sonhos começam a se transformar em pesadelos, os convidados precisam resolver os mistérios da ilha para escapar com vida. Mesma coisa de sempre. No entanto, o que põe uma pulguinha atrás da nossa zureia é a equipe por trás dessa bagaça. O diretor e roteirista Jeff Wadlow e os roteiristas Jim Jacobs e Christopher Roach, a mesma equipe por trás de Verdade ou Desafio. Então, não é um filme que eu tenha achado tão terrível assim como muita gente, mas eu tô convicto também de que não é lá grandes coisas e não é algo que inspire muita confiança. Mas então por que esse filme garantiu um lugarzinho na nossa lista de mais promissores do ano? É que já saiu o trailer, o enredo tá sendo descrito como uma mistura entre o
Segredo da Cabana e a série Westworld, o que parece curioso. Agora, se realmente vai dar bom ou ruim, é algo que a gente só vai descobrir, que é quando o filme chega aqui no seu cineminha mais próximo. I'm your friend. I've always wanted to hear you say that. E agora eu percebo que não dá pra fazer uma lista de filmes de terror promissores ou esperados sem mencionar pelo menos uma vez o nome de James Wan, um dos maiores expoentes do gênero dos últimos anos e queridinho da Warner, que agora confiaria até o chicote a ele. A menção da vez não é mais ele apadrinhando outros diretores em suas franquias famosas. Não. Agora é ele metendo a mão na massa, escrevendo e dirigindo um negócio original chamado Malignant. Enquanto algumas fontes afirmam que o filme vai se afastar da temática sobrenatural e deve prestar uma homenagem aos giallos, gênero de terror italiano que teve o seu auge nos anos 60 e 70 contando histórias de investigação e crimes de assassinos seriais. Uma corrente que pouco mais tarde acabou influenciando os slashers americanos. Já outras fontes especulam o contrário, que o filme vai ser mais uma investida de Wan no terror sobrenatural e que deve incorporar elementos de ficção científica na trama. Essas fontes, que parecem ser mais confiáveis, se baseiam no fato de que James Wan escreveu uma graphic novel em 2011 chamada Malignant Man, que contava a história de um paciente com câncer terminal que descobre que o seu tumor era na verdade um parasita que lhe dava habilidades sobrenaturais. Tem gente puxando um fumo pesado. Daí descobre a existência de uma sociedade secreta do mal e usa os seus poderes para impedir os planos desse povo troncho. O filme ainda está sendo rodado, mas uma coisa chama atenção: o elenco de 12 pessoas apenas. Talvez ainda vai crescer, mas por enquanto isso indica que a trama se trata de algo mais intimista. Por enquanto a cara mais famosa é de Annabelle Wallis, que talvez você se lembre do primeiro Annabelle. E no meio de tanta especulação, a única certeza que a gente tem é que o filme está agendado para estrear em 14 de agosto no Estados Unidos. Falando em moral, a gente segue a lista com a nova empreitada do cineasta Edgar Wright, que após esbanjar a criatividade na comédia com a trilogia do Corneto e na ação com Em Ritmo de Fuga, agora dá uma nova guinada na carreira se adentrando no gênero de terror sério com Last Night in Soho, ou algo como Última Noite em Soho, que se trata de um terror psicológico ambientado em Londres dos anos 60. E é só isso que a gente tem de confirmado até agora. Por enquanto tá tudo tão vago quanto o filme anterior, o que deve ser uma manobra dessa galera para evitar olho gordo. E novamente a gente volta a trabalhar no campo da especulação. Sendo assim, eu posso estar errado, mas pode incluir viagem no tempo meio com Meia-Noite em Paris do mal. Como? Você me pergunta. Assim? Eu explico. Uma jovem contemporânea obcecada pelos anos 60, interpretada por Thomasin McKenzie, tem a oportunidade de conhecer a década de seus sonhos através de uma viagem temporal. Mas pra quê, coitada? Só pra descobrir que aquela época não era tão mágica como ela imaginava. Nesse passeio tenebrildes, ela também vai encontrar uma cantora vivida por Anya Taylor-Joy, com quem estabelece uma misteriosa relação. O cineasta diz ter se inspirado nos clássicos Repulsa ao Sexo e Inverno de Sangue em Veneza. Pelo jeito, maluquice e originalidade não deve faltar nesse filme, que já promete o que você quiser acreditar que ele promete. Eu prefiro só esperar mesmo. E para fechar essa nossa lista horrenda, temos uma boa pedida para os fãs de zumbis: Army of the Dead, ou Exército dos Mortos. Uma produção em parceria com a Netflix e que está sendo dirigida por Zack Snyder, que após ser responsabilizado pelo tom sombrio que não alavancou o universo estendido DC e acabar se afastando para amparar a família após perder sua filha, ele agora volta ao trampo longe dos super-heróis, mas com o pé nas suas origens. Pois é, se você não lembra, o compadre iniciou sua carreira de direção no cinema com Madrugada dos Mortos, um remake de um clássico de George Romero que botou os zumbis pra correr que nem um povo no aniversário Guanabara. Inclusive, Snyder deveria voltar pra uma continuação, mas a Warner deu pra trás e a ideia ficou só no papel mesmo. Então, ele e seus passas recomeçaram do zero e vão apresentar uma trama original que conta o seguinte: tava começando a rolar solto um apocalipse zumbis em Las Vegas, mas as autoridades conseguiram conter o mal e isolaram a região numa quarentena eterna. Eis que 6 anos depois, um ricaço contrata um grupo de mercenários para invadir o local e retirar uma bufunfa abandonada num dos cassinos lá. Com um orçamento entre 70 e 90 milhões de dólares, o filme promete misturar elementos de ação e terror, assim como Madrugada dos Mortos fez, trazendo talvez de volta os zumbis atletas e um elenco
elenco internacional liderado por Dave Bautista. E quem mais tá no elenco? Garrett Dillahunt e mais um monte de gente que eu nunca ouvi falar. Por enquanto, a data de lançamento ainda não foi confirmada, mas presume-se que o filme chegue na plataforma vermelhinha em algum momento de dezembro, porque é nesse período que eles costumam lançar esses filmes mais caros. Mas vai que chega antes, afinal de contas, as filmagens já foram encerradas no meio de 2019. Agora eu acho que eu limei boa parte dos filmes de terror que vão estrear em 2020. Claro que ainda tem mais, então se tiver mais, comenta aí que outros filmes vão estrear em 2020 que te deixaram ansiosos. Meu Deus, como eu pude esquecer! É provável que saia também em 2020, então a gente vai fazer uma menção honrosa a Invasão Zumbi 2. É aquele filme coreano de zumbi frenético que muita gente se apaixonou, inclusive eu. Mas pode ser que seja empurrado para 2021. Eu realmente não tenho muito conhecimento do prazo que eles fazem os filmes lá na Coreia, então... Calma, isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. E tchau. Essa palhaçada toda porque eu não tive nenhuma ideia boa. Ai, ai.